começar a falar então das 3 ordens do amor e lembrando que quem quiser aprofundar nessa sabedoria das constelações familiares, o que acontece, gente? As constelações familiares, pra quem não conhece, é uma terapia breve que você pega uma situação e fala: olha, Bruna, eu não consigo tal coisa na minha vida, eu não consigo dinheiro, tenho dificuldade em prosperar, não consigo me relacionar com ninguém. E aí a gente vai, a partir dessa ideia de não conseguir se relacionar com alguém, ou do que quer que você não consiga, que você queira olhar, ver o que está no seu inconsciente, o que é sistemicamente que está atrapalhando na sua vida hoje, tá? E aí, você vendo o que está lá sistemicamente, você consegue corrigir os desequilíbrios que estejam nessas 3 ordens do amor das quais a gente vai falar e harmonizar. E aí, dessa maneira, você tem força para transformar a sua vida da maneira que você quiser. Então, é um assunto... a terapia de constelação familiar é incrível. Eu vi transformações na minha vida. Eu vejo transformação na vida das pessoas que me atendem. Gente que não conseguia relacionamento casando. Gente que não conseguia ter dinheiro prosperando. Mas é claro que tudo depende da sua abertura para tudo isso, né? Então, a gente tem que lembrar disso. Mas, então, as constelações familiares trabalham assim, te mostrando ali a dinâmica que está por trás daquela sua dificuldade, a dinâmica que está por trás daquele seu desafio. E aí, tendo em vista o que está por trás da sua dificuldade, você consegue, então, movimentar favoravelmente para construir o que você quer na sua vida, tá? Eu vou marcar aqui, ó, vou fixar o comentário que a gente vai falar das 3 ordens do amor, pra gente poder, pra quem entrar agora já ver qual é o assunto. Das constelações familiares. Então, por trás de tudo que não dá certo na nossa vida, existe um desequilíbrio, tá? É isso que Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, acredita. Pronto. É isso que Bert Hellinger acredita. Que se tem um desequilíbrio na sua vida, tem algumas das 3 ordens do amor que não foi respeitada. E isso, gente, é tão forte que às vezes é uma questãozinha ali, um detalhezinho, e que reverbera aí na sua vida inteira, né? E a terapia das constelações familiares serve para mostrar pra gente o que tá ali. Mas quando vocês ganham consciência dessas 3 ordens do amor, vocês conseguem se autoconstelar. Vocês conseguem identificar na vida de vocês o que tá ali em desequilíbrio, que ordem você não tá respeitando. E aí quando você começa a harmonizar isso, você consegue transformar. Entendem o poder que é conhecer as 3 ordens do amor? É você conseguir se autotrabalhar, se autocurar, tá? E pra quem ficar comigo aqui até o final, a gente vai fazer um exercíciozinho no final, que vocês sabem que só participa desse exercício, vai ser uma autoconstelação aí, que só quem tiver até o final vai conseguir participar, e que depois, quando eu posto o vídeo, eu edito e corto esse exercício final, que é um presente mesmo pra quem tá online comigo, me prestigiando aqui ao vivo, porque esse calor humano, né, no meio da pandemia, que hoje aqui em São Paulo foi ainda apertou um pouquinho mais essa questão, restringiu um pouquinho mais, então esse calor humano faz falta. Então, pra quem tá online comigo, eu vou dar esse presente aí. Quem vê depois da live vai ter o conteúdo, mas não vai ter esse presente desse exercício. Então fiquem aí, tá? Até o final. Não vou me estender muito não, pra não ficar chato. Lembrando, quem quiser fazer pergunta a qualquer momento da live, faça. Eu respondo assim que eu concluir um raciocínio. Basta colocar aqui, ó, na interrogaçãozinha, que fica melhor, pra organizar melhor, tá? Vamos nessa então, gente. Falei aqui da constelação familiar, como funciona. Vamos falar das 3 ordens do amor. O que significa isso? Bert Hellinger, ele fala, e Bert Hellinger é o criador das constelações familiares, tá? Acho que vai espelhar, né? Não dá pra vocês verem como escreve aqui Bert Hellinger. Não dá, mas não tem problema. Bert Hellinger, ele era um psiquiatra, ele foi padre, ele foi missionário, ele estudou muita coisa. Ele estudou várias abordagens terapêuticas para chegar nessa abordagem tão especial que é as constelações familiares. E as constelações familiares é formada por algumas questões que são, umas delas eu vou explicar hoje para vocês se autoconstelarem, e que são aí fundamentais para que você tenha prosperidade na sua vida, né? Então ele estudou Freud, ele estudou Jung, ele estudou várias abordagens, me fugiu o nome agora de umas outras abordagens terapêuticas aí, para poder chegar nesse ouro
que eu vou explicar pra vocês. E ele criou essa terapia breve, ele estudou muito, ele observou muito isso em campo. Porque o que acontece? A gente tem um campo morfogenético, né? A gente carrega informações energéticas na gente e no nosso inconsciente, e essas informações aí, elas podem ser lidas no campo das constelações familiares. A gente acessa esse campo para ver essas informações. E através dessas informações que a gente tem ali, parece mágica, gente, mas não é mágico, tá? A gente tá falando de energia, a gente tá falando de coisas científicas aqui. Então, acessando esse campo morfogenético, a gente percebe o que está desequilibrado. E esse desequilíbrio geralmente está associado a essas 3 ordens do amor, tá? E aí, esse desequilíbrio acaba atrapalhando em várias questões da sua vida. Para ganhar dinheiro, para ter amor, para tudo. Então é muito importante que a gente respeite essas 3 ordens. E ele diz que para que você tenha prosperidade na sua vida, que você tenha dinheiro, que você tenha bons relacionamentos, que você tenha abundância, que você tenha bem-estar, que você tenha prazer, você precisa respeitar essas 3 ordens. Porque não adianta existir amor. Se não houver ordem, vai ter emaranhamento. Fiz uma live semana passada sobre emaranhamento, não vou aprofundar nisso aqui agora. Depois vocês assistam a live do emaranhamento. Mas é emaranhamento. Basicamente é você carregar problemas que não são seu ou reproduzir padrões aí na sua vida por conta desses emaranhados, tá? Tá, e quais são essas 3 ordens então que a gente tem que corresponder para ter qualidade nas relações, para ter sucesso, para ter prosperidade? Que ordens são essas? São 3. Pertencimento, precedência e equilíbrio entre o dar e receber. E eu vou falar de cada uma delas aqui e vocês já podem começar a identificar na vida de vocês qual delas está em equilíbrio, qual não está, onde você está pecando, onde você está deslizando e aí corrigir questões. Muitas questões de você não conseguir na sua vida, às vezes, ir atrás do dinheiro, conquistar as coisas, né? Muitas vezes a gente procrastina, a gente tem dificuldade de ir, falta aquele impulso da conquista, falta aquela coragem. Muitas vezes tudo isso pode ser um emaranhamento com a ferida, com a questão do pai. Ou porque você não tomou o seu pai, ou porque você julga o seu pai, ou porque você acha que o seu pai poderia ter sido um pai melhor, ou porque você acha que você tem que cuidar do seu pai. Enfim, várias questões aí. E tudo isso a gente faz por amor. Quem estava na live passada vai lembrar que eu falei que a gente se emaranha por amor, né? Muitas vezes, porque por amor a gente quer cuidar do outro, a gente assume um problema que não é nosso. Por amor a gente quer cuidar dos nossos pais como se eles fossem nosso filho. Por amor a gente quer devolver aos nossos pais tudo que eles nos deram. Por amor a gente faz isso. Mas vou reforçar essa frase porque ela é muito importante. Não adianta ter amor se não tiver ordem, certo? Marquem isso, marca aí no caderninho de vocês e lembrem disso sempre. Não adianta ter amor se não tiver ordem. Bom? Então, é importante que se respeite essas 3 ordens. E agora eu vou falar de cada uma delas. Tomando muita água, porque eu falo muito, vocês sabem, e tá calor. Vamos lá. A ordem do pertencimento. Quando a gente fala da ordem do pertencimento, significa que todos pertencem. Que eu não posso excluir ninguém do meu sistema familiar. Porque se eu excluo alguém, isso vai ser futuramente compensado, né? Então, se eu estiver excluindo aí, por exemplo, um pai que não quis me assumir, se eu não dou lugar para ele no meu sistema, ou a minha mãe não dou lugar para ele no meu sistema, isso vai reverberar de alguma maneira. Pode ser que eu tenha muitas dificuldades na vida, ou pode ser que eu me emaranhe e futuramente encontre situações aí que eu não consiga um pai para o filho, ou que eu não queira ter filho. Enfim, de alguma maneira vai ser compensado. Pode ser que eu tenha um filho que reproduz exatamente como era aquele meu pai. De alguma maneira vai ser compensado, tá? O sistema vai encontrar uma maneira de compensar. E essa maneira não vai ser muito agradável, né? E na live passada eu falei sobre isso, sobre a compensação. Assistam. Eu nem lembro se eu já postei ela aqui no IGTV.
Postei, já tá postado no IGTV sim. Se não tiver, eu posto amanhã. Mas, então você vai compensar de alguma maneira e vai trazer aí alguma coisa desagradável, algum resultado não tão bom pra sua vida. Então, a gente não pode deixar de incluir ninguém. Isso significa o quê? Pessoas que não foram muito legais, elas pertencem ao sistema familiar. Eu posso não amá-las, mas elas têm pertencimento, elas têm direito ao pertencimento. Elas têm que ser presentes em alguma maneira em mim, eu tenho que tomar que elas existem. Pode ser que seja alguém que é um assassino, um bandido, alguém que não foi legal, pertence, não pode ser tirado o lugar daquela pessoa na família. Bruno, o que é tirar o lugar? É não se falar sobre essa pessoa, é agir como se ela não existisse. É até o caso da morte, né? Quando, por exemplo, uma mãe morre no parto do filho. Isso é muito chocante. Ninguém quer falar sobre o assunto, porque a morte causa medo na gente, a morte causa uma egrégora complicada e as pessoas não querem falar sobre isso. As pessoas não querem falar sobre a morte, não querem falar sobre esse assunto. E aí acaba que não se fala mais sobre aquela pessoa. E aí se tira, é como se tirasse o direito daquela pessoa de pertencer, né? A mesma coisa com pais que não foram legal com os filhos. Depois um padrasto assume o filho, né? Vamos supor, deixa eu clarear aqui com calma, né? Se eu estiver indo muito rápido, vocês me falam, porque é tanto assunto que eu começo a ficar acelerada, as ideias vão vindo. Respirar fundo. Vamos supor que eu casei. Ou que eu me envolvi com alguém e tive um filho. Só que aquele cara não foi legal, não foi um bom marido, ou não quis assumir aquele filho e foi embora. E aí o filho foi crescendo e eu fiz alienação parental. Fiquei falando mal do pai, fiquei falando mal do pai, fiquei falando mal do pai. A criança ouviu falando mal do pai. Eu não dei o direito que aquela criança tomasse o pai. Por mais que o pai não quisesse estar presente, ela precisava tomar aquela energia do pai para que ela pudesse ser alguém bem-sucedida na vida, que tivesse coragem, que tivesse força, que prosperasse, tá? Esse é um exemplo. Outro exemplo eu não fiz alienação, eu não fiquei falando mal, mas um outro pai assumiu o meu filho e foi um marido maravilhoso pra mim, e aí ele cresceu achando que aquele pai era dele, ou ele até sabia que não era o pai biológico, mas cresceu chamando aquele pai de pai, que não é o pai. Tirou-se o direito do pai verdadeiro pertencer, tá? Outra situação, o inverso. O pai criou, a mãe não quis assumir, porque também tem mães que por algum motivo abandonam os filhos pequenininhos e deixam pro pai cuidar. O pai ficou com raiva, passou a vida falando mal daquela mãe, não deu direito que o filho tomasse aquela mãe. A mesma coisa, foi tirado daquela pessoa o direito do pertencimento. O sistema familiar vai encontrar uma maneira desagradável de compensar isso futuramente. Muita coisa que acontece, gente, é uma criança, ou até depois que cresce, vira um adulto, que reproduz aqueles defeitos que te incomodavam na pessoa excluída. Então, por exemplo, o caso de filhos adotivos, que foram situações que eu já vi em atendimento. A mãe veio reclamando do filho que esse filho malcriava, que esse filho já era um adolescente, estava bebendo muito, tinha começado um emprego, mas começou a beber no emprego, estava gerando uma vida de alcoolismo, tá? O alcoolismo também pode estar associado à ausência do pai, mas aqui não é dessa conotação que eu vou falar. É a reprodução de comportamentos. E aí, quando a gente foi olhar, foi descobrir que o filho dela ele era um filho adotivo. Então ela pegou um abrigo, muito lindamente, adotou aquela criança. Só que aquela criança cresceu acreditando que ela e o marido eram os pais originais, eram os pais biológicos. E não eram. E aí, quando aquela criança reproduziu um comportamento de alcoólatra, ela não sabia que ela não era filha daquele pai, mas quando a gente investigou, o pai biológico daquela criança não pôde até criar aquela criança porque ele era alcoólatra e virou um morador de rua e tudo por conta do alcoolismo. Então a criança, para incluir inconscientemente, porque a gente está falando do movimento inconsciente, para incluir aquele pai no sistema familiar, o que ela fez? Ela reproduziu o que ele fazia, tá? Simples assim. A mesma coisa aconteceu também com uma mãe que teve um relacionamento muito complicado com o pai do filho, julgava o pai do filho, ele era
enfim, não foi um bom companheiro para ela. Ele até era um pai, até assim, assumiu a criança, mas não era um pai muito presente, E aí, tô tentando lembrar exatamente qual que era a característica que a criança reproduzia, porque é tanto atendimento que a gente... Ah, e ele tinha um hábito de... quando sentava na mesa, ele fazia alguma coisa ali com... embolava a toalha ali naquele cantinho e alguma coisa assim, sabe? Além de outros comportamentos. Mas um que foi marcante, assim, muito marcante, que foi engraçado, ele embolava ali a mesa, puxava demais a toalha, fazia uma zona ali na hora do jantar. E aquilo incomodava a mãe, porque o ex dela, que era o pai daquela criança biológico, fazia a mesma coisa. E a criança não teve acesso ao pai, ela não conviveu com o pai. Mas o que ela fazia? Ela reproduzia as mesmas coisas que irritavam a mãe dela. Pra falar, olha aqui, você não me deixa tomar meu pai, mas eu tomo. Então, olha ele aqui, ó, esfregava na cara da mãe aquele pai. Então isso é muito comum. Por quê? Porque não estão respeitando o direito de alguém pertencer. Bruna, o que significa? Que se o cara não quer assumir o filho, eu como mãe vou fazer o quê? Ele não quer assumir. Você, pelo seu filho, e vice-versa, tá? Porque também tem casos de pais que cuidam das crianças e a mãe não assume. Mas você, pelo seu filho, vai respeitar o lugar daquela mãe ou daquele pai. Você não vai ficar falando mal, você não vai cometer alienação parental. Você não precisa mentir, falar, ai, olha então, inventar coisas que o pai e a mãe não fez, tipo, positivas. Mas você fala, olha, você tem um pai, esse pai teve algumas dificuldades na vida, né? Mas você tem um pai que também te ama do jeito dele, sabe? Isso é o melhor que você pode fazer pelo seu filho. Para que ele tome no que é possível para ele a presença daquele pai ou mãe que não se fez presente. E assim você não tira o direito de pertencimento desse pai ou dessa mãe, tá? Aqui eu falei de exemplo de pai ou mãe, mas isso serve também para avós, para tios e tias, para companheiros. Outra coisa que é muito, muito, muito comum, gente, nessa ordem do pertencimento, é em relação a companheiros, ex-companheiros, né? Então, quando você não honra um ex-companheiro seu, você automaticamente está excluindo ele. Você não está dando a ele o direito de pertencimento nem de precedência. Que a gente vai falar de precedência daqui a pouco. Então, vamos supor aí que você tinha um relacionamento. Vou pegar o exemplo pra mim, tá? Porque fica mais fácil. Eu tinha um relacionamento com um rapaz, a gente tava super comprometido, tava pensando em casar, em ter filhos e tal. Mas de repente eu conheci um outro cara, me apaixonei perdidamente por ele. Fiquei doidinha da Silva, aquela paixão avassaladora que me envolvi com esse outro cara, não deu nem tempo de eu terminar esse relacionamento, já tava saindo com outro. E aí um dia eu chego pra esse com quem eu estava e falar, então fulano, eu gosto muito de você, mas infelizmente não dá pra gente continuar, tá? Só fiz isso. E depois fui viver o meu relacionamento com essa outra pessoa como se fulano não tivesse existido. Além de eu ter magoado ele, feito do nada, ter traído, eu ainda, fui super leviana ali com os sentimentos dele ou dela, né? No caso dele. E tudo bem. E segui minha vida. Só que pra que eu tivesse esse relacionamento que eu tô vivendo hoje, foi às custas da dor e sofrimento de um outro que veio antes. E esse outro que veio antes, às custas de dor e sofrimento, deu lugar a este que está agora. Vocês entendem isso? Vão colocando aqui pra mim. Vieira e Velma, boa noite, querida. Vão colocando aqui embaixo pra mim se vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio, tá? Então, isso da traição, eu fui trair e viver uma história com outra pessoa sem honrar e sem valorizar e sem ter um bom trato, sem finalizar algo com a pessoa com quem eu estava. Como se não existisse. Eu coloquei um ponto final aqui, fingi que nada aconteceu, fui viver a minha paixão louca. E aí tô vivendo com aquela pessoa, o sistema vai dar um jeito de compensar esse meu pouco caso, essa minha má conduta de não dar o direito de pertencimento ou de precedência a esse meu companheiro interior. E como é que isso se dá?
de diversas maneiras, cada um tem um caso, mas vou dar alguns exemplos que eu já vi aqui. Eu tenho um filho com meu parceiro atual, que foi esse que eu enganei o anterior, e esse meu parceiro, esse meu filho, eu tenho um monte de conflito com ele, ou meu marido tem um monte de conflito com ele, com esse meu filho, porque esse meu filho está identificado com esse relacionamento anterior que eu tive e que eu não honrei, e que eu não dei o pertencimento e nem a precedência. E aí o meu marido tem um monte de dificuldade com esse meu filho, briga, é um ódio que esse meu filho tem por esse marido, que esse meu marido não entende, faz tudo por ele, e ele só briga, só implica, cria uma rivalidade enorme com o meu marido, às vezes disputa a minha atenção com o meu marido, disputa lugar, que já é natural ter uma certa disputa, né, entre os filhos e os pais aí, pela atenção da mãe ou vice-versa. Mas é uma coisa fora do comum, porque esse meu filho está identificado com esse parceiro que eu não honrei. Outra maneira muito comum de honrar aquela relação que eu não honrei, do sistema compensar, é eu e meu marido viver um conflito eterno de ciúmes, em pé de guerra. Ele tem ciúmes de mim até quando eu olho pro lado. Eu tenho ciúmes dele, às vezes, até quando ele olha pro lado, quando ele respira, eu morro de ciúmes. É um ciúmes doentio, é muito ciúmes, muito conflitante, que toda hora dá problema. Por quê? Porque como eu não fui legal com o meu ex, eu não me sinto no direito de viver uma relação agora. Eu projeto a minha culpa através dos ciúmes, porque os ciúmes nada mais é do que um mecanismo, segundo as constelações familiares, tá? Tudo que eu tô falando aqui é baseado nas constelações familiares. Os ciúmes nada mais é do que um mecanismo que eu utilizo para afastar de mim a pessoa com quem eu tô. Porque racionalmente eu não quero terminar com ela. Mas a culpa sistêmica que eu carrego, essa culpa pelo que eu fiz com o meu ex-parceiro, faz com que eu queira afastar o atual. Porque eu não mereço, eu não fui honrada, eu não honrei meu parceiro anterior. Entenderam? Então essa é mais uma maneira de compensação que o sistema usa quando a gente não dá o direito de pertencimento. E assim vai, a gente pode excluir muita gente, muitas pessoas. Mulheres porque eram taxadas de prostituta, a gente queria desonrá-las. Homens porque eram alcoólatras, assassinos, mocinhos, abortos. Aborto é muito comum também, às vezes mulheres não conseguem engravidar, mulher tem problema de engravidar mesmo, tem problema no relacionamento, muitas vezes. N questões aí, porque tem um aborto que precisa ser visto e incluído. Então, gente, independente de você ter tido um aborto que você provocou, ou um aborto que foi um aborto espontâneo, aquela criança tem que pertencer, você tem que dar lugar àquela criança. Então você tem que falar sobre isso com o seu companheiro ou companheira, com os seus filhos, Então quem tem que saber sobre isso? Os pais e os irmãos, para dar um lugar na família para aquela criança. Então se eu tive um aborto, o primeiro bebê que eu tive foi um aborto, independente se eu forcei aquele aborto ou não, eu tive um aborto lá. Depois eu tive mais 2 filhos, eu não posso chegar e falar que eu tenho 2 filhos, eu tenho 3. O primeiro que não ficou, mas ele é meu filho e ele tem direito de pertencer no sistema familiar. E isso é fortíssimo. As constelações com aborto são fortíssimas, né? Às vezes a pessoa nem sabe que tinha um aborto ali e o campo mostra. São fortíssimas. São fortíssimas, fortíssimas. Elas repercutem muito na nossa vida. Então os abortos têm que ser incluídos, tá bom? Falei um monte aqui só pra falar do pertencimento. Vocês veem como dá pano pra manga e nem tô falando tanto quanto poderia ainda, tá? Vamos falar agora da segunda ordem do amor. Tô vendo aqui que a Fê disse que sim, que tá dando pra acompanhar, né? Tô aqui acelerada falando um monte de coisa, mas se dá pra acompanhar tá ótimo. Segunda ordem do amor. Precedência. Já falei um pouquinho dela no exemplo do ex-companheiro. A precedência diz que quem veio antes precede. Quem veio antes é maior. Quem veio antes tem um direito de precedência, né? O que significa isso, Bruna? Não significa que quem veio antes é mais importante ou merece estar num pedestal, não é isso. Mas significa que a gente precisa respeitar essa precedência. Então, nesse caso que eu acabei de dar pra vocês aí de relacionamento, para que eu pudesse ter o meu relacionamento atual, o meu atual precisou ocupar o lugar do meu antigo, do meu anterior. Então, o anterior ele precedeu, né?
Eu posso estar com outra pessoa agora. Quando eu me comprometo com outra pessoa, ela precede, porque é o meu relacionamento atual. Ela está precedendo. Mas aquele companheiro anterior tem que ser honrado e visto, tá? Porque as custas da dor dele, de um relacionamento que não deu certo, da minha dor também, o atual pode estar na minha vida. E isso é muito importante para que a gente possa ter relacionamentos afetivos saudáveis, para que a gente consiga ter relacionamentos, consiga ter um namoro, um compromisso, um casamento. É importantíssimo respeitar essa ordem da precedência, tá? Para que a gente possa aí honrar sempre quem veio antes, as custas de quem veio. Filhos sempre precedem, tá? Por isso que a gente fala que quanto mais... É até uma coisa meio... Quando eu estudei isso nas constelações, foi uma facada assim no peito, né? Quanto mais relacionamentos a gente vai tendo e quanto mais filhos a gente vai tendo entre esses relacionamentos, sejam eles abortos ou não, mais distante a gente fica do nosso relacionamento atual. Porque entre mim e o relacionamento atual, sempre vai ter os filhos. Os filhos precedem os relacionamentos, tá? Não significa que eu tenho que ficar só cuidando do meu filho e não olhar pro meu relacionamento. Não, mas significa que meu filho, até que ele se torne um adulto, ele é minha prioridade, né? Eu tenho que cuidar dele e tem que estar claro isso pro meu parceiro. O meu parceiro tem que respeitar que meus filhos precedem ele, certo? Se não for com esse parceiro. O meu parceiro tem que entender que os meus filhos precedem ele, de relacionamento anterior, mas que não são filhos dele. Que eu vou dar ali esse direito de precedência, mas que meu parceiro vai ser o meu marido, vai ser o meu homem, com quem eu vou ter a minha relação de homem e mulher, né? Ou em casos homossexuais, de mulher e mulher e homem, certo? Mas que os filhos precedem e isso não pode ser mudado, tá bom? A mesma coisa em relação de casal. Eu casei, tive filhos, o meu marido precede os meus filhos. Os meus filhos são importantes, eu vou ter que cuidar muito bem deles. Mas se eu largar o meu parceiro pra cuidar dos meus filhos, o relacionamento vai terminar. Vocês não tenham dúvida. O que eu vejo de mulher que teve aquela paixão louca pelo filho, e eu até entendo, não sou mãe ainda, mas eu entendo que o amor de mãe é inexplicável, assim como o de pai também. É um amor inexplicável, eu entendo isso. Mas muitas vezes as mulheres esquecem que ela tem aquele filho, mas que a precedência é o marido. E aí o que elas fazem? Dão as costas pro marido e vivem em função ao filho. E aí o marido perde a mulher dele pro filho. A mulher pode emaranhar com o filho se isso não for corrigido, o filho futuramente não consegue arrumar esposa ou tem outras questões. E além disso, o marido vai precisar de uma esposa, né? Se a mãe do filho dele não tá fazendo esse papel, ele vai procurar outra. A mesma coisa o inverso. Se o homem assume, esquece que a mulher precede os filhos e vive para aqueles filhos, como também já vi, tudo é os filhos isso, os filhos aquilo, blá 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 blá. Esqueceu da precedência da esposa, a esposa vai precisar de um marido. E ela vai acabar procurando fora, tá? Ou ela vai acabar criando mecanismos para que se afastem de maneira inconsciente. Porque a ordem da precedência não está sendo respeitada e nem... Não vou falar ainda da última ordem. Deixa ela chegar daqui a pouquinho. Mas a ordem da precedência não está sendo respeitada. E precisa respeitar, tá? Tá claro isso pra vocês, gente, da precedência? Conversem aqui comigo, que tem um monte de gente online e só a Fê tá me respondendo e eu tô ficando carente. Me falem aqui se eu tô sendo clara com tudo isso, tá? Quando vocês estão respondendo aí, eu vou dizer. Na ordem da precedência também entra a questão de que a minha mãe veio antes de mim, o meu pai veio antes de mim, meus avós vieram antes de mim e dos meus pais. Então olha a ordem da precedência aí mais uma vez. Quando eu falo de relação de pai e filho, quem veio antes é maior do que quem veio depois. Então eu não posso ficar na arrogância de julgar quem veio antes de mim. Se eu olho pra trás e julgo quem veio antes, eu me emaranho. Se eu entro na arrogância de achar que a minha mãe poderia ter feito melhor, quando eu tiver um filho, se eu tiver um filho, o meu filho vai fazer muito pior comigo pra me mostrar que ser mãe não é fácil. Vocês entendem? O sistema vai compensar esse desrespeito à ordem. Sempre se encontra uma forma aí
de compensação. Então, quem veio antes tem precedência e é maior. Quem é maior do que eu não julgo. Vocês entendem? Eu não julgo. Aquela pessoa ela é maior do que eu. A minha mãe é maior do que eu. Meu pai é maior do que eu. Claro, não significa que eu sei que eles são santos. Mas a gente tem feridas às vezes. Ah, eu não me senti amada pela minha mãe. Ai, ela dava mais atenção pro meu irmão. Ai, ela não sei o quê. Eu até posso sentir isso. E é até importante que eu perceba isso. Que eu tenho isso dentro de mim. Mas quando eu olhar pra isso, eu falar, ai, minha mãe deu mais atenção pro meu irmão. Eu virar, respirar fundo e falar assim, bom, mas de repente meu irmão precisava mais. Eu virar e falar assim, bom, mas a minha mãe, ela era um ser humano, né? Ela não era perfeita e tá tudo bem. Vocês entendem a diferença? De eu virar e falar assim, você não foi uma boa mãe, você fez isso, isso e isso comigo, você não deveria nunca ter... Gente, uma das coisas mais doidas que eu escuto, às vezes, é o filho virando pra mim e falando, eu nunca deveria ter nascido, eu não pedi pra nascer, por que que você me colocou no mundo? Os filhos não sabem, até que eles se tornem pais, o quanto a mãe e o pai tiveram que fazer escolhas e abrir mão de coisas e fazer sacrifícios para que aquele filho tivesse aqui hoje, né? Então, se eu julgo, se eu olho para trás e me sinto no direito e na arrogância de julgar o meu pai e minha mãe, que fizeram abriram mão de tanta coisa, abriram mão de liberdade, abriram mão de dinheiro, abriram mão de viagens, fizeram tantas escolhas para que eu pudesse crescer, ter comida, ter estudo, ter educação, ter acesso a tudo de maravilhoso que eu tenho, me formar uma adulta hoje capaz de conquistar tudo que eu já conquistei, que eu posso conquistar. E se ainda assim eu me sinto no direito de olhar pra trás, apontar o dedo e falar, você não foi uma boa mãe? Meu amor, quando eu tiver filho, mas eu vou ter o capeta em forma de gente, entendeu? Eu vou parir o capeta, que é pro sistema me mostrar que ser mãe não é fácil, tá? E a mesma coisa com o pai. Eu tô falando pra mãe porque eu sou mulher e porque a maioria do meu público é feminino. Mas é só vocês entenderem que pra pai é a mesma coisa, gente. E não sei porque eu vou falar isso, talvez alguém precise ouvir isso hoje. Não é nem o assunto específico. Mas muitas vezes também, gente, a gente tem que entender que uma mãe ou um pai, eles deixam de exercer o papel de mãe ou de pai por amor. Como, Bruna, vai abandonar o bebê por amor? Sim, porque às vezes ele é um abusador. Eu já vi casos de constelação, tá? Por isso que eu tô falando desse caso em específico. Em que o pai foi abusado quando criança e que o sistema todo tinha esses abusos e que se o pai fosse cuidar daquela criança, ele ia abusar da criança. Então, para que ele não fizesse isso em um movimento de amor, ele virou e abandonou a filha, a família. Já vi casos também de mãe que tinha a energia da assassina, né? Não vou ficar explicando aqui as especificidades de constelação familiar, né, gente? Porque isso aí tem que estudar muita coisa pra vocês entenderem. Mas, a grosso modo, a família no sistema tinha muito assassinato, não sei o que. A mãe tinha o instinto da assassina. Então, o que a mãe fez? Ela abandonou a criança para não assassinar a criança. Depois de um tempo, a mãe se matou, né? Comprovando que tinha aquele energia do assassinato nela, no sistema dela. Muitos casos assim. Às vezes o pai, ele é um pai que ele é usuário de drogas, então para que ele não leve isso pro filho, pra filha, ele acaba se afastando. Então muitas vezes, gente, por mais que não pareça, não cuidar dos filhos, entregar os filhos para a adoção, foi o maior ato de amor que aquele pai ou mãe poderia ter, tá? Não sei quem precisa ouvir isso, mas eu precisava trazer essa consciência aqui hoje. Ai, minha água tá acabando, eu tenho tanto pra falar ainda. Bom, deixa eu ver se vocês estão comentando alguma coisa. Tá sim, tá claro? Ótimo. Então tá dando pra entender aí, né, gente? Qualquer coisa, já sabem. Perguntas? Quer perguntar alguma coisa específica da sua vida? Pode perguntar. Eu te respondo aqui, a gente já faz um papo terapêutico, um papo de autoconstelação aqui. Já te constela, entre aspas, né? É só deixar sua pergunta aqui na caixinha de perguntas. Mas lembrando que seu nome vai aparecer, tá? Vamos lá, seguindo. O que a Fê tá falando? Muitas coisas vindo na consciência até dói. Que bom, Fê, fico feliz, porque essa dorzinha ela é o que te causa movimento.
e que te causa transformação, sem dúvida. Então, a dor não é confortável, mas o resultado dela é. Então, vamos lá. Então, falei aqui do pertencimento, falei aqui da precedência. Agora, vamos falar, então, do dar e receber, que é muito comum e que era uma dificuldade que eu tive em relacionamento do passado grande, que era conseguir encontrar esse equilíbrio entre dar e receber. O que é o equilíbrio entre dar e receber, gente? A regra é clara. A regra é clara. Sempre tem que ter equilíbrio entre o que eu dou e o que eu recebo. Então eu, como ser humano, tenho que saber dar e tenho que saber tomar. O tomar é aceitar, o tomar é receber, né? A única relação que não vai ter equilíbrio é a relação entre pais e filhos. Repetindo, a única relação que não vai ter equilíbrio é a relação entre pais e filhos. Por quê, Bruna? Porque o seu pai te deu a sua vida, a sua mãe te deu a sua vida. Só isso, você nunca vai ser capaz de retribuir. Você nunca vai conseguir fazer isso. Você nunca vai conseguir retribuir a vida que você ganhou dos seus pais. Nunca, né? Só isso, a deles terem ali naquele momentinho de amor, ter gerado, sua mãe engravidou. Só isso aí, minha filha. Você não vai passar o resto da vida tentando e não vai conseguir retribuir. Concorda? Você não tem como retribuir a vida que eles te deram. Mas como se não bastasse a vida que eles te deram, eles ainda te cuidaram, amamentaram, pagaram suas coisas, te cuidaram aí em todos os seus a sua primeira infância. Eles te deram tudo para que você estivesse aqui hoje, tá? Tudo. Não te faltou nada, senão você não tava aqui. Né? Você ficou ali uns 9 meses sendo gestada, não faltou nada, senão você não tava aqui hoje. Depois, quando criança, não faltou nada, senão você não tava aqui hoje. E o suficiente para que você estivesse aqui hoje. Aquilo que eles não te deram, você como adulto é capaz de conquistar, tá? Ponto. Essa frase é importantíssima. Falei sobre ela na live passada. Postei ela no meu feed esses dias aí. Aqui, os seus pais te deram tudo o que você precisava enquanto criança. Aquilo que te faltou, você como adulta pode conquistar. Você como adulto pode conquistar sozinho. Não precisa de papai e mamãe pra isso. Certo? Certo. Ótimo. Vamos lá. Então, você nunca vai conseguir retribuir pra eles tudo que eles fizeram pra vocês. É impossível. Ah, então como é que sistemicamente eu vou conseguir colocar um equilíbrio entre dar e receber nisso? Simples. Você vai ter filhos e devolver tudo que seus pais te deram pros seus filhos. Ou você vai fazer algo de bom na vida, com a vida que eles te deram. Você vai criar, você vai ajudar pessoas, você vai ajudar ONGs, você vai colocar o seu brilho no mundo, você vai fazer coisas boas pela sociedade, enfim. Você vai colocar na sua vida a retribuição de tudo que eles te deram. Mas você não vai, bonitinho, devolver pra eles. Porque se você virar pros seus pais e falar, pelo amor de Deus, eu tenho que agradecer por tudo que você me fez, eu tenho que te retribuir, você vai se esganifar o resto da vida. Não vai ter marido, não vai ter esposa, não vai ter filho, não vai ter filha. Ou até tenha, mas nunca vai estar olhando pra eles. Porque você vai fazer um esforço tremendo tentando devolver pros seus pais e não vai conseguir viver a sua vida. Pode ser que você não tenha prosperidade, pode ser que você não tenha abundância. Você não vai conseguir viver a sua vida. Ou, no mínimo, você vai viver com um peso tão grande nas costas que vai te amargurar, que vai te trazer depressão, que vai te trazer angústia, que vai te trazer sofrimento, que vai te trazer peso, que a vida vai ser pesada, vai ser difícil pra você. Porque você tá tentando inverter a ordem, o fluxo é por aqui, você tá tentando ir pra lá, né? Você tá tentando devolver pros seus pais o que eles te deram. Então aquela sensação de sou responsável pela felicidade dos meus pais, aquela sensação, aquela coisa de nossa, eu quero retribuir pros meus pais tudo que eles me deram. Não faça isso. Você não tem que cuidar dos seus pais. Você tem que cuidar deles sim enquanto filho. Enquanto filho você pode ajudar. Quando os pais estão mais velhinhos, você pode auxiliar, né? De repente financeiramente, de repente pagar um cuidador, de repente auxiliar com mobilidade. Dessa maneira você pode auxiliar, mas enquanto filho. Agora, cuidar deles, assumindo função de pai deles, você vai ter problema na sua vida se você fizer isso. Certo? Quem aí já foi... Quem aí... Me comenta aí agora, gente. Estamos em várias pessoas aqui. Quem de vocês aí já fez alguma dessas coisas em relação aos pais? De se sentir responsável pela felicidade dos pais, de querer cuidar dos pais,
de querer retribuir pros pais, de achar que quando os pais ficam velhinhos, você é que tem que cuidar deles. Quem aí já fez alguma dessas questões com os pais? Me conta aí. E quando a gente faz, a gente se emaranha, tá? Porque vai ver, a gente escuta muito quando os pais estão bem velhinhos. Ai, porque meu pai é teimoso, minha mãe é teimosa. Gente, o seu pai e a sua mãe viveram a vida inteira sendo independentes. Agora você quer ficar mandando e desmandando neles? Você tá rompendo a ordem do amor. Eles vão ficar puto mesmo, você vai ter conflito, eles vão fazer as coisas pra te provocar, eles vão ser mais teimosos. Porque não é o natural. Você tem que cuidar deles na medida em que eles precisam e como filhos. Não assumir um lugar que não é seu, né? Você tá invertendo as ordens do amor. Aí se você inverte as ordens do amor, você vai se emaranhar. Então os pais, a gente auxilia quando eles precisam, quando estão velhinhos, enquanto filhos. Mas lembrando que eles vieram antes, que eles têm mais sabedoria de vida que a gente, que eles têm a própria vontade e que eles foram a vida inteira independentes. Que a gente não pode agora, porque eles são mais velhos, querer mandar e desmandar. E eu sei que é um movimento de amor. É um movimento natural a gente querer fazer e cuidar e não sei o que, não sei o que lá. Mas é pesado. É pesado pra você, é pesado pra eles. É doído, né? Então não façam isso. Não queiram cuidar dos seus pais como se vocês fossem os pais deles. Combinado? Vamos lá, gente. Perguntas. Quem tem perguntas aí? Tô vendo o pessoal entrando. Oi, Nilde. Quem tem alguma questão na vida que você queira falar aqui pra mim, pra eu ver em relação às ordens do amor? Ó, tá vendo? Tinha 3 perguntas aqui, ó. De tarô. E tem uma moça que toda vez que eu abro live, ela entra aqui e ela coloca o nome dela, o nome de um cara aí e a data de nascimento, porque ela quer que eu responda tarô. E eu tô falando sobre a abobrinha que nasceu no pé de feijão e ela vem aqui e manda pergunta de tarô toda vez. Toda santa vez. Ai, meu Deus. Não aguento. Ninguém tem pergunta, gente? Acabamos nossa live assim, simplinhas. Direto e reto. Ou é sinal que eu falei demais. Falei muito. Ou é sinal que a live tá um saco e ninguém quer que eu continue com ela. Bom, gente, com essas ferramentas aí que eu dei pra vocês, das ordens do amor, explicando tudo isso, vocês conseguem ter consciência dos emaranhamentos que vocês se colocam, tá? Nessa última ordem do amor aí, eu acabei não falando do dar e receber, só falei da relação de pai e mãe, né? Mas nas outras relações, isso aí eu vou pegar muita gente. Ah, essa eu vou. Essa eu vou pegar vocês. Sabe quando você começa uma relação, que você fica apaixonado e se entrega, dá o máximo pro marido, ou pro namorado, ou pra esposa, enfim. Você faz tudo por ele ou por ela. Mas eu cuidei dele ou dela, você fica cuidando dele ou dela, como se fosse um filho. O que você tá fazendo? Você tá desrespeitando a ordem de dar e receber e você tá excluindo a mãe dele do sistema. Você tá desrespeitando 2 ordens aí no seu relacionamento. O que vai acontecer? Vai ter término. Ou o seu marido ou namorado vai procurar outra. Porque você tá fazendo o papel de mãe, né? Você cuida dele pra tudo, você toma decisões por ele, você faz a comidinha dele, quando ele chegar tá tudo prontinho, tudo servidinho, além de tudo você limpa a casa. Ou isso aqui também pode ser pra caso de namoro, né? Você deixa tudo impecável, você cuida como se fosse um filho seu. Aí aquele homem fica, ah, que legal, ela é uma mulher maravilhosa, só que eu queria uma mulher, não uma mãe, no inconsciente dele, né? O que ele acontece? Vai procurar uma mulher, alguém pra ser a mulher dele. E a recíproca é verdadeira. Tanto que se vocês verem, tem muitos casos, e eu já atendi muitas mulheres que chegaram pra mim e falavam, Bruna, eu não sei o que tem de errado comigo. Eu não consigo ter relacionamentos sérios, porque eu faço tudo pelo cara, mas deve ter alguma maldição na minha vida. Porque eles não ficam, eles me traem, eles vão embora, eles não me querem e eu não entendo o que tá acontecendo. E aí a gente ia fazer o estudo da dinâmica, tudo, né? Fazer a constelação, ou uma mentoria ali, alguma coisa, e percebia que por que ela tava afastando todos os caras? Porque ela era mãe deles. A pessoa, quando tá procurando alguém pra se relacionar afetivo sexualmente, pra construir uma família, não tá procurando a mãe. Às vezes tá.
às vezes tá também, quando tá mal resolvido. E aí quando procura a mãe, vai atrair a mãe, só que aquele relacionamento não vai ornar, não vai ter felicidade, não vai ter satisfação, né? Tem mulher também que tá procurando um pai no relacionamento. E aí vai ter sempre problema, porque é pesado para um companheiro ser o pai daquela mulher. Se ela não curar aquela ferida com o pai ali, nenhum cara vai conseguir ficar do lado dela, né? Porque vai sempre ser pesado demais assumir aquele papel que não é dele. Tá obrigando a outra pessoa a assumir um papel que não é dela, né? Então, mulher, teve uma que eu nunca esqueço, acho que foi uma das primeiras clientes de constelação que eu tive. Ela queria ali solucionar a questão afetiva e ela teve um relacionamento que foi muito doído pra ela, porque assim, ela pagou faculdade pro cara. Eu acho que ele era assim um pouco mais novo que ela, e ela era bem sucedida financeiramente, então ela era um mulherão da porra, mas não respeitava as ordens do dar e receber, o equilíbrio do dar e receber, nem o pertencimento, nem a hierarquia, não respeitava nada ali, né? Ela casou com ele, mas ela pagou a faculdade dele, ela pagou pós-graduação pra ele, ela arrumou emprego pra ele, ela cuidava dele, ela fazia tudo por ele, ela vivia pra ele e cuidava dele maravilhosamente bem. Ela falava, Bruna, como é que um cara desse teve coragem de me trair e tal? E a gente fez a constelação, tudo certinho. Ele teve coragem de te trair, foi porque ele era ruim? Não foi. Traição tem justificativa? Não tem que ter, né? Mas a questão não é essa. A questão é que ele tinha uma mulher incrível em casa, só que ela não era disponível pra ser a esposa dele. E ele queria uma esposa, ele não queria uma mãe. Mãe ele tinha dele já. Mãe ele já tinha dele, então ele não queria outra mãe. Ele queria esposa, só que a esposa, ela não era. E aí o que aconteceu? Ele acabou tendo uma amante, foi tendo super péssimo. Não significa que esse cara é maravilhoso, tem que passar a mão na cabeça dele, não. Ele podia ter agido diferente, enfim, várias questões aí. Mas mostrou ali sistemicamente que foi um erro ali do equilíbrio entre dar e receber. E eu já fiz muito isso. Eu tinha relacionamento, eu ficava com a pessoa, e aí eu tinha aquela ferida ali de querer, de me esforçar pra ser amada, então eu endeusava aquele cara e fazia tudo por ele, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. O cara não aguentava ficar do meu lado. Por quê? Porque eu era uma mulher maravilhosa, só que, no meu caso, não era nem o lugar de ocupar a mãe, porque também nem chegava a tempo de casar pra isso, pra descobrir ali que eu tava fazendo a mãe dele. Era situações em que eu dava, o cara tava em débito, porque eu só dava, oferecia, e ele não tinha espaço pra retribuir, né, pra me dar de volta. Ele começava a ficar em débito comigo, ele começava a se sentir devedor, inconscientemente. Devedor, ninguém gosta de dever. O que eu faço? Caio fora dessa relação. Porque ninguém suporta ficar devendo pro outro, é pesado. Quem aí gosta de ter dívida? Ninguém gosta, gente. Alguém deve gostar nesse mundo, é psicopata, talvez, não sei. Ninguém gosta de ter dívida, a gente tem dívida às vezes porque a gente tem que fazer. Mas a sensação de você dever pro outro é muito desconfortável, não é? É muito desconfortável. Então as pessoas não querem estar em dívidas uma com a outra. E a relação cresce à medida em que eu dou um pouco e você me devolve um pouco mais. E aí eu te dou um pouco mais desse pouco e você me devolve um pouco mais desse outro pouco que gera um pouco mais. E assim vai se construindo uma relação com uma dinâmica saudável. É assim que se constroem grandes amizades, é assim que se constroem grandes relacionamentos. É assim que se constroem grandes parcerias, é assim que se constroem relacionamentos profissionais, é assim que se constrói tudo. É esse equilíbrio entre o dar e o receber. Se eu der demais, eu crio uma distância entre eu e o outro. Você entendeu? Porque eu dei, tô dando, tanto. Quando eu vou ver o outro tá lá na conchichina de tanto que eu dei pra ele. E pra ele conseguir me retribuir tudo aquilo vai ser tanto esforço, tão trabalhoso que ele vem falar, vou cair fora. Deixa eu cair fora que eu não tô conseguindo. Você entendeu? E a mesma coisa quando é o contrário. Quando a pessoa entra em um relacionamento e ela só quer receber do outro, ela quer ser cuidada, ela quer que o outro ame, quer que o outro dê, quer que o outro cuide, quer que o outro faça, quer que o outro aconteça, quer que o outro se declare, não sei o que, blá blá blá. E ela não faz nada pelo outro. O outro vai dando. Uma hora ela se sente devedora, ela cai fora. Ou então, o outro vira e fala, pô, isso não tá justo. Não tô tendo de volta, não tô tendo retribuir, o outro vai cair fora. Entendeu? Então a gente tem que olhar pra essas dinâmicas, tá certo? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Nilde chegou tarde, que pena. Ah, mas chegou, tá pegando o finalzinho aí. A Kátia foi ótimo, que bom, Ká. Deia, eu fiz muito isso, Bru, ferrou, né? Não
ferrou, o que foi já tá feito, né? Você pode agora começar a fazer diferente. O que tá feito, não adianta você olhar pra trás. Até uma das ideias da constelação, e não só da constelação, de todas as técnicas que eu trabalho, é isso. O que tá feito, não posso ficar ali chorando pelo leite derramado, já passou, aconteceu, agora eu vou olhar pra frente e fazer diferente. Bruce, eu tenho um ex que não falo mais, só de aceitar a antecedência dele resolve? Sim, às vezes a gente não tem espaço pra falar com o outro, né? Mas o que você precisa é, sinceramente, acolher ele no seu coração, ser grata pelo que você aprendeu com ele, tomar a sua responsabilidade nessa relação, porque toda relação, gente, isso é importantíssimo também aqui, ó. Ouro em pó, pra vocês verem relações saudáveis. Todo relacionamento é 50% sua responsabilidade, 50% responsabilidade do outro. Tanto pelo que deu certo, quanto pelo que não deu certo. Então não existe isso, foi culpa dele, ou então foi só culpa minha, não. É sempre 50%, 50%. Mesmo quando não parece, sistemicamente tem um peso e sempre é 50%, 50%. Porque a gente cria a nossa realidade, né? Então, criando o exemplo daquela mulher que só ela dava, ela assumiu o lugar de mãe do cara. Ai, Bruna, mas foi ele que traiu, ele que foi responsável pelo término. Até a página 2. Ele foi quem virou a chavinha ali. Mas quem tava causando aquela pressão sistêmica nele era ela. Então vocês estão vendo? É 50%, 50%. Assim como pelo que dá certo também. Não é só o outro que fazia muito por você, você também fazia pelo outro, por isso que a relação foi crescendo. Então se você aceita o seu 50%, devolve 50% pra ele, isso verdadeiramente, isso de coração, isso profundamente, isso de fato, e é grata pelo que vocês viveram, consegue finalizar aquele ciclo e aceitar tudo isso em paz, é suficiente. Você não precisa falar com a pessoa, isso tem que estar bem resolvido pra você. Até porque se aquilo vai ficar bem resolvido pro outro, aí já é um problema do outro, né? A gente também não pode abraçar o mundo e querer resolver o problema do outro, senão o que a gente faz? Se maranha. Tá certo? Marcos, sempre elucidativo. Ah, que bom, Marcos. O Marcos sempre é presença masculina aqui nas nossas lives. Que meu Instagram é tão feminino, acho que uns 90% feminino. Se bem que ultimamente tem tido uma presença masculina forte aqui, hein? Nas lives, de cliente, de interação. Mas é sempre bom. Os homens são sempre muito bem-vindos. Muito. Aqui não tem isso, não. Eu falo com as mulheres porque eu sou mulher, porque eu sou especializada em atender mulheres e porque o meu público é feminino, mas os homens sempre são bem-vindos. Gente, vocês têm mais alguma perguntinha? Quem desejar aprofundar mais no tema, indico esse livro, Ordens do Amor, de Bert Hellinger. Quem tem alguma questão na vida que não consegue solucionar, pode me mandar uma mensagem inbox, sem compromisso, para ver se a constelação, se você, né, de repente, se é uma questão de constelação, o que eu acho dessa situação, pode me mandar. Quem já sabe, quem quer fazer uma sessão de constelação, também me manda uma mensagem inbox, me manda um direct, que eu te passo informações sem compromisso, pode mandar também pelo meu WhatsApp, enfim, como vocês acharem melhor, tá? E estou à disposição. Se você tem algum emaranhado aí na sua vida, alguma situação que não vai pra frente, que você não sabe se isso aí é constelável, se não é, me manda uma mensagem inbox agora, que eu te respondo. Não vou responder agora, tá? Que eu vou parar, vou jantar, etc. Mas que até amanhã eu te respondo aí, sem compromisso nenhum, só pra gente bater um papo, fortalecer aí nossa relação. Tô super à disposição de vocês, tá bom? E quem já sabe o que quer constelar, quem já constelou sabe a maravilha que é constelar. E quem já sabe o que quer constelar comigo, também estou à disposição. Tá bom, meus amores? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Leve, leve também, me sentindo leve e grata. Ótimo, 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 ótimo. Lembrem de aplicar tudo que foi conversado aqui na vida de vocês, tá, gente? As sabedorias aqui faz com que vocês pulem etapas. Tem situações que você vai sim precisar de ajuda de um profissional, não tem jeito, você quer resolver aquilo, porque o seu inconsciente às vezes é limitado, você não consegue acessá-lo. E aí precisa de uma Bruna na sua vida pra te auxiliar a enxergar tudo isso e transformar. Mas, muito do que foi explicado aqui você pode aplicar na sua vida. Você aplica na sua vida as sabedorias sistêmicas e você vai ver o resultado maravilhoso que vai ter. Só de saber disso tudo, tá bom? Ordens do Amor, de Bert Hellinger, se vocês quiserem aprofundar. E estou à disposição. Lembrando, só pra gente encerrar, de pedir pra vocês
comentarem. Daqui a pouquinho eu vou postar a live, vou editar o vídeo rapidinho e vou postar essa live aqui no IGTV. Então quem puder ir lá, marcar alguém, comentar, compartilhar com alguém, falar o que você achou da live, é uma maneira de vocês me retribuírem esse tempo que eu dedico aqui a vocês com tanto amor, tá bom? Gratidão para cada um de vocês, Andréia, Marcos, Lúcia, Kátia, a Fê, quem mais? Enilde, todos vocês que estiveram aqui comigo, um beijo e que a vida de vocês seja cheia de ordem, cheia de amor e cheia de abundância. Tchau!